Então é preciso que haja um ente que não seja limitado por nenhum outro. Que ele seja realmente aquele que faz com que a realidade seja o que é. Esse é Deus. Tudo que não é feito pelo homem e é perfeito para o seu telos do grego propósito, é Deus. O conceito de Deus passou pela história da humanidade ao longo de praticamente toda a história, né? Diversos povos surgiram, civilizações e culturas diferentes, e parece que sempre Deus está ali no meio. Algumas falam que Deus é monoteísta, outras falam que... Alguns acreditam na crença de um Deus único, né? Outros acreditam em múltiplos deuses, ou seja, são politeístas e tal. Primeiro, vamos bater no martelo aqui. Quem é Deus? Primeiro aí, começando com o Paulo, por favor. É que eu queria entender se a sua pergunta é quem é Deus mesmo, pra mim, pessoalmente falando, ou quem é Deus filosoficamente. Filosoficamente. Certo. Filosoficamente, Deus é o ser em absoluto, o ser por excelência. Todas as coisas que existem, elas são contingentes. Eu poderia não existir, o chileno poderia não existir. Um dia eu não vou mais existir do jeito que eu existo, né? O corpo vai separar da alma, todos nós vamos morrer. Eu cristamente acredito na ressurreição dos corpos, mas aí é outra coisa. O fato é que em algum momento nós vamos deixar de existir. Assim como todas as coisas que você está vendo, todos os prédios e planetas e estrelas. Então todas as coisas que existem não são necessárias para que a realidade tenha a natureza que tem. A natureza do real não depende da minha existência ou da existência dessa caneta. Mas de onde vem a natureza do real? Nós sabemos que tudo que existe segue em leis. Eu não poderia ser um pássaro, eu não poderia ser uma mulher, essa caneta não poderia ser um tanque de guerra. As coisas estão abarcadas por leis que a determinam. E essa determinação significa colocar limite nas coisas, elas são finitas. Só que aí você pensa o seguinte: se as coisas são determinadas e obedecem às leis, quem as determina? Se fosse alguma coisa finita que determinasse, ela também teria um limite no seu poder de definição e limitação dos outros entes. Então é preciso que haja um ente que não seja limitado por nenhum outro. Que ele seja realmente aquele que faz com que a realidade seja o que é. Esse é Deus. Então Deus é o ser por excelência, ele é necessário. A existência dele faz parte da sua essência. Basicamente, ele é aquele que é. É o que está na Bíblia, é o que está na filosofia, quando a existência é abarcada pela essência daquela coisa. Esse é Deus. Então, só para entender assim mais ontologicamente, né? O que é a essência de uma coisa? É o que faz a coisa ser o que ela é. Por exemplo, essa caneta poderia ser feita de metal, ela poderia ter outra marca. Mas o que faz com que ela seja uma caneta é o fato dela ser um objeto para escrever com tinta. Eu consigo escrever com isso aqui. Independentemente da cor, da marca, do material, a essência dela é de caneta. Se eu quebrar essa caneta e usar o plástico para fazer um outro objeto, ele deixa de ser uma caneta, né? Essa caneta poderia não existir. Eu poderia ter um ditador maluco que resolvesse proibir as canetas e destruísse todas as canetas do mundo. Sei lá, dar louca no Xandão, sei lá. Sempre eu vou falar mal do Xandão. A ideia de caneta continuaria existindo. Ela continuaria na memória das pessoas, ela continuaria na mente de um projetista, de um resistente. Como essência. Exatamente. Claro. Sim. Mas ela não existe realmente. O ditador destruiu todas as canetas. Aliás, antes dela existir, um inventor pensou nela. Sim. Então ela já existia como ente mental, Sim. funcionando como causa final para que o inventor da caneta inventasse a caneta. Agora, Deus não. Deus, a essência de Deus inclui a sua existência. Inclui todos os atributos que lhe dão perfeição. Então, resumindo tudo que eu falei, Deus é aquele que é. Aquele que é o ser por excelência. Todas as outras perfeições, beleza, bondade, onipotência, decorrem da essência dele. Bom, posso fazer um complemento? Óbvio que eu não posso discordar do Paulo, porque se a pergunta é o que é Deus filosoficamente, é óbvio que a gente vai concordar, né? Ele, na verdade, o que o Paulo tá trazendo é um conceito de Aristóteles, que foi cristianizado por São Tomás de Aquino, né, no ano 1000 e pouco, mas ele também foi usado por um filósofo persa no ano de 900, chamado Avicena. E Avicena dizia que todos os seres podem ser contingentes, menos um, que é o ser necessário, né? Então, e quem é o ser necessário? É o que dá causa a tudo, é o ser causal. E o que dizia Aristóteles? Aristóteles viveu 350 a.C. Então, Aristóteles dizia o seguinte, que ele não chama de Deus, mas ele chama de primeiro motor imóvel, que depois São Tomás de Aquino vai chamar de Deus.
Então ele diz assim, tudo no universo, para Aristóteles, né, para os gregos, a matéria do universo sempre existiu. Então, mas o que dá origem às coisas é o movimento. Mas alguma coisa teve que gerar o primeiro movimento. Então, tudo tem uma causa anterior, certo? Mas o que gerou o primeiro movimento? Mas ele teria que ser imóvel. Por que imóvel? Porque se ele tivesse se movimentado primeiro, alguma coisa teria que ter causado aquele outro anterior e aquele agente iria ad infinitum, né? Para usar o meu latim um pouco. E aí ele diz o seguinte, existe o primeiro motor imóvel, que é a essência pura. Então, para Aristóteles, existia essência e potencialidade. Então, por exemplo, e o ato. Então, uma semente em ato é uma semente. Mas em potencialidade, ele é uma árvore. Uma árvore. Mas em ato é uma semente. O que vai determinar se vai virar uma árvore ou não são as condições de onde cai, se é regado ou não é, se é comido por passarinho ou não é e tal. Uma árvore. Em ato é uma árvore, mas em potencialidade ele pode ser uma porta, pode ser uma escultura, pode ser, enfim. E aí ele fala do primeiro motor imóvel que deu origem a tudo, mas por ser essência pura, ele explorou toda a potencialidade, ele não tem mais potencialidade, o primeiro motor imóvel. Ele é a essência pura, e essa essência pura, por força de atração, ela gera, mesmo sem se mexer, ela gera o primeiro movimento do universo que vai dar causa a tudo que existe hoje. E aí São Tomás de Aquino, né, em 1000 e pouco, ele vai pegar Aristóteles, diferente de Santo Agostinho, que platonizou, né, Paulo de Tarso, São Tomás de Aquino e os pais da patrística. Primeiro eles usaram Platão para poder embasar o cristianismo. Depois, na escolástica, vão vir outros filósofos, como São Tomás de Aquino, que é o mais destacado, né? Inclusive, a Suma Teológica dele foi usada como uma grande autoridade na igreja durante séculos, né? Quando os padres não sabiam o que fazer, consultava a Suma Teológica. E aí ele vai pegar algumas referências de alguns filósofos, como Aristóteles, como Hildegard de Bingen, como Avicena, e ele vai criar as cinco leis que provam a existência de Deus, e uma delas é a graduação, de que o Paulo falou, e a outra é isso, né? Que Deus é o ser necessário. Tudo se faz necessário. Mas Aristóteles nunca falou de Deus, ele falava de primeiro motor imóvel. Quem vai Ele nunca citou a palavra Deus. Não, porque ele acreditava em outro tipo, né? Aristóteles ele acreditava que o cosmos, você tinha um lugar no cosmos, como a gente estava falando, que ele chamava de eudaimonia. Você tinha que achar o seu lugar no cosmos. Tudo estava integrado. Então, quando você achava o seu lugar no cosmos, eudaimonia é uma palavra que hoje, do grego antigo, a gente traduz por felicidade. Ela é composta por duas palavras. O prefixo eu quer dizer bom. É da onde vem evangelho, só que no evangelho caiu um U. Evangelho significa boas notícias. E daimon é uma palavra que significa espírito. Então, seria bom espírito. Né? Então você só conseguiria ser feliz se você achasse o seu lugar no cosmos e desenvolvesse as habilidades para você poder cumprir o seu lugar no cosmos. Né? Inclusive a gente estava falando, mas e se eu nasci para ser escravo? Então você só seria escravo se você fosse o melhor escravo possível. Né? Por isso que depois Nietzsche, que é esse cara aqui, né, ele vai dizer que o cristianismo é platonismo para as massas. Por quê? Porque ele rompe, né? Jesus ele rompe com isso, com essa ideologia grega de que temos um lugar no cosmos. Ele diz, não, somos todos filhos de Deus. Então, para o Deus de Aristóteles, que era Deus diferente de Platão também, né? Platão acreditava em demiurgo. Para Aristóteles, ele acreditava no cosmos, num Deus panteísta. Né? O que é um panteísta? Que está em tudo. Então, para Aristóteles é o seguinte, tudo que não é feito pelo homem e é perfeito para o seu telos do grego propósito, é Deus. Então ele fala do olho do porco. O olho do porco, ele foi feito para enxergar? Ele é perfeito para o seu uso? Foi feito pelo homem? Não. Então é Deus. Então essa era a ideia de Deus de Aristóteles e dos gregos antigos. Então ele não acreditava num Deus transcendente, num Deus antropomórfico, né? Um Deus com feições humanas. Então quem vai cristianizar Aristóteles mais lá para frente, vai usar ele para embasar a teoria cristã, é São Tomás de Aquino. Legal. Puxando esse gancho aí do universo.